Olá pessoal, dando continuidade ao estudo das EDOs lineares de segunda ordem, veremos um tipo muito especial de EDO, as EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. E também veremos as EDOs de Euler-Cauchy. Então vamos dar início à aula. Então vamos iniciar estudando as equações homogêneas com coeficientes constantes, que são as equações de segunda ordem linear mais simples possíveis. Então, uma EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes é uma equação da forma, essa forma aqui, né? Ou seja, uma constante vezes a derivada segunda, mais uma constante vezes a derivada primeira, mais uma constante vezes a função igual a zero. Onde A é diferente de zero para que ela seja de segunda ordem, certo? Então, como que a gente vai resolver esse tipo de EDO? Vamos ver aqui, então. Para resolver uma equação do tipo 2, vamos nos inspirar no caso de primeira ordem. Uma EDO linear homogênea de primeira ordem com coeficientes constantes é dessa forma, como a gente já viu. Sabemos que as soluções para esta equação são y de t igual a c, uma constante, vezes e elevado a bx sobre a. Então, vou deixar como exercício isso daqui, né, que a gente já sabe resolver, porque essa EDO aqui é linear de primeira ordem, então a gente usa... Pode ver ela como uma equação separável, dá para resolver, ou pode ver ela também como uma EDO linear e homogênea e resolver via fator integrante, certo? E o que a gente tem é exatamente esse tipo de solução. A solução é uma exponencial. Neste caso, é natural supor que uma solução da EDO2 seja da forma y de x igual a exponencial de lambda x para alguma constante lambda, né? Ou seja, o raciocínio é o seguinte: se para EDO de primeira ordem linear homogênea com coeficientes constantes as soluções são exponenciais, a pergunta é, será que para de segunda ordem também não vai ser uma exponencial? Isso é uma pergunta natural. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que y de x é uma exponencial lambda x, né? Ou seja, essa exponencial de lambda x é uma solução dessa EDO, e vamos substituir na equação daqui e vamos obter essa última equação aqui. A última equação é dita equação característica. Então, vamos ver isso aqui. Então, a gente tem a seguinte EDO, a y duas linhas mais b y' mais c y igual a zero, né? E vamos supor que, então, suponha que y de x igual a e lambda x seja solução da EDO, certo? Então, com isso, né, ou seja, substituindo isso daqui na EDO, né, para substituir, vamos ter que calcular as derivadas. Então, a derivada primeira dessa função é lambda e a lambda x, né, regra da cadeia. A derivada exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que está aqui dentro, que vai ser lambda. E a derivada segunda vai ser derivar isso aqui, então esse lambda é uma constante, e elevado a lambda x vezes lambda, então vai ficar lambda ao quadrado. Então, com isso, y' é igual a isso, e y duas linhas é igual a isso, e substituindo na EDO, temos, então o que a gente vai ter? Que a vezes lambda e lambda ao quadrado e lambda x mais b lambda e lambda x mais c e lambda x é igual a zero. Isso implica o quê? Posso colocar o e a lambda x em evidência. Eu vou ter a lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero.
Então, um produto de dois números dando zero, um deles é zero. A gente sabe que a exponencial nunca é zero. Portanto, a lambda ao quadrado mais b lambda mais c é igual a zero. Então, a gente chegou nessa equação que a gente chama de equação característica, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem que, se for solução dessa EDO, então tem que satisfazer essa equação, o lambda, né? Se existe um lambda tal que isso aqui é solução, então esse lambda tem que satisfazer essa equação algébrica de segundo grau e que a gente sabe resolver, né? E aí, com isso, o que a gente vai ter? Então, ó, se lambda 1 e lambda 2 são raízes da equação característica, então a solução geral da EDO, y de x, assume uma das seguintes formas. Então, a equação característica, essa daqui que a gente obteve, a gente sabe que é uma equação de segundo grau e que tem, portanto, duas raízes, né? Sendo que essas duas raízes podem ser da seguinte forma: elas podem ser distintas e reais, né? Elas podem ser reais e iguais, né? Ou seja, na verdade, você tem uma única raiz, ou essas raízes podem ser complexas, né? Podem ser números complexos conjugados, certo? Então, para cada um desses casos, a gente vai ter um tipo de solução diferente para a EDO. Então, vamos ver cada caso separadamente. Então, olha só, o primeiro caso, né? Primeiro, vamos escrever isso aqui. Sejam lambda 1 e lambda 2 raízes da equação característica. Certo? Então, primeiro caso, né? Lambda 1 e lambda 2 pertencem aos reais e lambda 1 é diferente de lambda 2. Duas raízes reais distintas. Nesse caso, a gente vai ter duas soluções da EDO, né? A gente vai ter y1 igual a e elevado a lambda 1 de x e y2 igual a e elevado a lambda 2 de x. Certo? Então, são duas soluções da EDO. E aí, a gente viu que, na aula passada, que o conjunto das soluções de uma EDO homogênea de segunda ordem é um espaço vetorial de dimensão 2. Ou seja, se eu conhecer duas soluções LI, elas formam a base desse espaço e, portanto, elas geram todas as outras soluções. E para a gente ver se duas soluções são LI, né? Ou seja, se são soluções fundamentais, basta ver se o Wronskiano não se anula, certo? Então, vamos ver isso daqui. Então, olha só, vamos verificar que y1 e y2 são soluções fundamentais. Note que o Wronskiano de y1 e y2 aplicado em x é o determinante de y1, que é isso daqui, y2, que é isso daqui, e as derivadas, que vai ser lambda 1 e a lambda 1x, e lambda 2 e a lambda 2x, certo? Esse é o Wronskiano. Aí vamos calcular esse Wronskiano. Isso é igual a... Como é que fica esse determinante? Vai ficar lambda 2 e a lambda 1 mais lambda 2x, né? Multiplicando isso daqui. Menos, multiplicando isso aqui, vai ficar lambda 1 e a lambda 1 mais lambda 2x, certo? Isso daqui eu posso colocar o e lambda 1 mais lambda 2x em evidência. Vou ficar lambda 2 menos lambda 1. Agora, esse cara nunca se anula. E como elas são por hipóteses distintas, então isso aqui é sempre diferente de zero, para todo x pertencente aos reais. Certo? Então, o Wronskiano é diferente de zero, logo, y1 e y2 são soluções fundamentais da EDO. Portanto, né, como o conjunto das equações lineares de segunda ordem homogênea formam um espaço vetorial de dimensão 2, se elas são LI, então elas formam a base, né? Portanto,
qualquer solução, né, vai ser da seguinte forma: y de x igual a uma constante, uma combinação linear das duas soluções, e lambda 1x mais c2 e lambda 2x para todo x pertencente aos reais é a solução geral da EDO. Certo? Então, esse é o primeiro caso. Vamos dar continuidade vendo os outros casos. Então, o segundo caso é quando as raízes reais são iguais, certo? Ou seja, tem uma única raiz real. Então, vamos para o segundo caso. Então, segundo, lambda 1 igual a lambda 2, que é igual a 1 alfa. Vou chamar de alfa para simplificar a escrita, certo? Então, elas são raízes reais iguais, né? Ou seja, o vértice da parábola, né, que é o gráfico da função de segundo grau, ele toca o eixo x, certo? Então, a primeira coisa que eu vou observar é, note que, vou precisar disso, note que alfa, como eu disse, é o vértice da parábola, porque ela é uma coisa do tipo assim, né? Que tal o x, ela é assim, né? Tem uma única solução, a equação de segunda ordem. Ou ela é assim, né? Com a concavidade para baixo. Não importa, mas a gente sabe que esse alfa vai ser menos b sobre 2a. Então, isso implica que 2a alfa mais b é igual a zero, certo? Então, esse alfa tem exatamente essa cara aqui, né? Isso, portanto, o alfa satisfaz essa equação, né? Então, com isso, sabemos que y de x igual a e elevado a alfa x é uma solução da EDO, certo? Porque é o alfa é a raiz da equação característica. Só que, como a gente sabe, pelo que a gente viu, o conjunto das soluções de uma EDO linear homogênea com coeficientes de uma EDO linear homogênea é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, para eu gerar todas as soluções, eu preciso de outra solução LI, que a EDO, que a equação característica, nesse caso, não me deu. Ela me deu uma solução só. No caso anterior, ela me deu duas LI. Aquela só me deu uma. Então, a outra eu vou ter que construir usando um método que a gente chama de método de redução de ordem. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente sabe que se y é solução, esse y aqui é solução, então uma constante vezes esse cara aqui ainda é uma solução, porque é um espaço vetorial. Então, a ideia é a gente chamar essa constante de uma u de x, de uma função. Então, vamos fazer isso. Ó. Suponha que, vamos chamar essa daqui de y1. y2 de x é igual a uma u de x, né, vezes alfa x. Alguns chamam esse método que eu vou apresentar agora de redução de ordem, a gente vai entender por que depois, e outros chamam de variação dos parâmetros, né? Porque a gente está variando a constante aqui, a gente está chamando ela de uma função u, né? Então, suponha que uma função desse tipo seja a solução da EDO. Né? Neste caso, note que eu vou calcular as derivadas. Então, y2' é u', regra do produto, né? E alfa x, mais u e alfa x vezes alfa, derivada de alfa x, certo? y2, duas linhas, vai ser derivar isso tudo aqui. Então, vou derivar esse primeiro, que é u duas linhas, regra do produto de novo, né? Alfa x, mais u', alfa e alfa x, mais, agora derivando esse daqui, alfa u' e alfa x, mais alfa u e alfa x, derivado de alfa x e alfa x vezes alfa. Então, vai ficar alfa ao quadrado.
E daí eu tiro então isso implica que y2 é o duas linhas e alfa x mais 2 alfa o linha e alfa x mais alfa ao quadrado u e alfa x, certo? Esse aqui é o y duas linhas. Então, substituindo na EDO, temos... Então, o que a gente tem? A gente tem que 0 é igual, né, a y2 duas linhas mais b y2 linhas mais c, certo? E isso é igual. Agora eu vou substituir. Então, vai ser a vezes isso tudo aqui. A, u duas linhas e alfa x mais 2a alfa u linha e alfa x mais a alfa ao quadrado u e alfa x mais... Agora eu vou substituir o y2 linhas. B u linha e alfa x mais b alfa u e alfa x mais o c, certo? E aí, isso vai ser igual ao quê? Agora eu vou juntar aqui. Note que todos os termos têm e alfa x. Então, eu vou colocar o e alfa x em evidência aqui primeiro, certo? E agora eu vou juntar quem tem y duas linhas, quem tem y linha e quem tem u duas linhas, quem tem u linha e quem tem u. Então, só tem esse aqui, só esse termo tem u duas linhas. Então, vai ficar a u duas linhas mais. Agora, esse termo aqui eu vou juntar com esse daqui, que vai ficar 2a alfa mais b u linha mais... Aqui é cy, certo? Então, aqui é c u elevado a alfa x. Então, aqui vai ficar... Agora, eu vou juntar esse com esse e esse, né? Então, vai ficar a alfa ao quadrado mais b alfa mais c, isso tudo vezes u. Então, como a gente observou cá atrás aqui, ó, isso daqui é zero. Então, esse cara é zero. E como alfa é solução da equação homogênea, né? Da equação homogênea não, da equação característica, então isso aqui também é zero, solução da equação característica. Então, a gente fica com o quê? E elevado a alfa x vezes a u duas linhas. Então, isso tudo é zero. Como e alfa x nunca é zero, isso implica que a u duas linhas é igual a zero. Então, isso implica que u duas linhas, que o alfa também não é zero. E aí, a gente só ir integrando que a gente vai obter o seguinte. Se a derivada segunda de uma função é zero, significa que a derivada primeira é uma constante. E isso implica que a função, integrando, né, vai ser c1x mais c2. Então, essa é a candidata a u, né? Qualquer constante que eu tomar aqui, essa y2 vai ser solução da EDO. Então, eu vou tomar as constantes mais simples possíveis, que no caso é tomando C1 igual a 1 e C2 igual a 0, temos que y2 de x igual x e alfa x é solução da EDO. Aí você poderia se perguntar, por que não toma C1 igual a 0? Que é mais simples ainda. Não, se eu tomar C1 igual a 0, eu vou voltar na y1. Então, eu não fiz nada, né, na verdade. Eu quero achar uma outra que seja LI com a y1. Essa daqui vai ser. Vamos calcular o Wronskiano. Como? Wronskiano de y1, y2 de x é igual ao determinante de quem? y1, né, que é e alfa x, o y2, x e alfa x, a derivada do y1, alfa e alfa x, e a derivada desse aqui eu vou usar a regra do
produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que vai ser alfa e alfa x. Então, esse determinante aqui, ele vai ser quanto? Ele vai ser isso vezes isso, vai dar e alfa x vezes alfa x é 2 alfa x, mais alfa x e 2 alfa x, menos esse daqui que vai dar alfa x e a 2 alfa x. E isso vai ser igual a, cancelando esse com esse, e elevado a 2 alfa x, que é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, né? Então, com isso, y1 de x igual a e alfa x e y2 de x igual a xe alfa x são soluções fundamentais da EDO, certo? Então, elas são soluções fundamentais da EDO. Como o conjunto das soluções é um espaço vetorial de dimensão 2, temos que todas as soluções são combinação dessas duas, né? Logo, y de x, combinação linear das duas, vai ser C1 e alfa x mais C2 e x e alfa x para todo x pertencente aos reais é solução geral da EDO. Então, construir a solução, no caso, quando as raízes são iguais. Então, vai ser C1 e alfa x mais C2x e alfa x, onde alfa é a raiz da equação característica. Então, o último caso agora são quando as raízes são complexas, certo? Então, nesse caso, a gente vai supor que lambda1 é um alfa mais i beta e o lambda 2 tem que ser alfa menos i beta, né? Porque quando ocorrem raízes complexas, elas são conjugadas. E aí a solução vai ser dessa forma aqui. Vamos ver por quê. Então, o terceiro caso vai ser lambda 1 igual a alfa mais i beta e lambda 2 igual a alfa mais alfa menos i beta, certo? Nesse caso, né? Neste caso, sabemos que y1 de x igual a e elevado a alfa mais i beta vezes x e y2 de x igual a e elevado a alfa menos i beta de x são soluções da EDO, certo? Então, elas são soluções. No caso aqui, a gente está considerando a EDO, no caso agora, onde as constantes podem ser números complexos, certo? Que a gente chama de... que a EDO está definida no corpo dos números complexos, certo? Só que a gente não quer isso. A gente quer que as soluções elas morem no conjunto dos reais. Então, a gente vai transformar essas duas soluções em soluções reais. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o princípio da superposição, né? Ou seja, eu posso somar e multiplicar soluções por constantes que eu ainda continuo tendo uma solução. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, olha só. Note que y1 de x, eu vou usar a fórmula de Euler que a gente aprendeu lá do segundo grau, né? Que a exponencial de um número complexo, a gente pode escrevê-la dessa forma aqui, ó. E alfa x, isso aqui é e alfa x, vezes e elevado a i beta x, certo? Então, mesma base, somos expoentes, eu estou com essa daqui. E isso é igual a e alfa x, então, a exponencial elevada a um número complexo, a gente sabe que é o cosseno de beta x
mais I vezes o seno de beta x, certo? E a y2 é a mesma coisa, né? Vou escrever direto já. Então, é E alfa x, é exponencial elevado à parte real, vezes o cosseno da parte imaginária, mais I vezes o seno da parte imaginária. Aqui, no caso, vai ser menos I seno de beta x, certo? Então, a gente tem que y1 e y2 é igual a isso aqui. Então, relembrar do segundo grau é a fórmula de Euler para números complexos. E aí, o que a gente tem? A gente tem que, se eu somar essas soluções, eu ainda tenho uma solução, né? Então, com isso, y1 mais y2, vou somar as duas, né? As duas têm EAX, E elevado a alfa x, vou colocar em evidência. Então, isso mais isso, esse número complexo mais esse número complexo, isso aqui vai cancelar. Eu vou ficar com 2 cosseno de beta x, que é uma função real. E y1 menos y2, vai colocar o E alfa x em evidência, e vai ficar esse menos esse, eu vou cancelar os cossenos, vou ficar com 2i seno de beta x. Aí, essa daqui ainda é complexa, mas é fácil eliminar esse i aqui, porque o i, números complexos, a gente está vendo como constante, né? Só o x aqui que é a variável, né? Então, vamos só escrever assim. Além disso, né? Ou melhor, portanto, e vou eliminar esse 2 aqui também. Meio, vou chamar de y3. y3 igual a meio de y1 mais y2, ou seja, eu somei e multipliquei por uma constante. Isso vai dar E alfa x cosseno de beta x e y4 igual. Vou multiplicar isso aqui por 1 sobre 2i. 1 sobre 2i 1 sobre 2i, y1 menos y2 é igual a E alfa x, seno de beta x, são soluções da EDO, certo? Então, a partir de duas soluções complexas, construir duas soluções, y3 e y4, soluções reais da EDO. Agora, eu quero saber se elas são soluções fundamentais. Então, vou calcular o Wronskiano. Então, como W de y3 e y4 de x é igual o determinante de y3, né, que é E alfa x, cosseno de beta x, E alfa x, seno de beta x, a derivada disso daqui. Então, vou precisar um pouquinho mais de espaço. Deixa eu reescrever isso aqui. E alfa x, seno de beta x. Então, vou derivar agora. A derivada desse derivada do primeiro vai ser alfa e alfa x vezes cosseno de beta x mais E alfa x. Derivada do cosseno vai ser menos. Então, vai ser menos E alfa x seno de beta x vezes a derivada do que dá aqui dentro vai ser beta. Esse daqui é a mesma coisa, né? Que tem um x. Então, a derivada desse daqui vai ficar, a derivada do primeiro vai ser alfa e alfa x, seno de beta x, mais E alfa x, vezes a derivada do seno, que vai ser cosseno de beta x vezes beta. Calculando esse determinante, então, esse vezes esse vai ficar alfa e 2 alfa x, seno de beta x, vezes cosseno de beta x, mais E mais beta, E elevado a 2 alfa x, cosseno ao quadrado de beta x, menos esse vezes esse vai dar alfa E 2 alfa x, seno de beta x vezes cosseno de beta x, menos, com esse menos aqui vai dar mais, vai ficar, vou escrever aqui embaixo, beta E elevado a 2 alfa x,
seno ao quadrado de beta-x. Então, eu posso colocar todo o E2αx em evidência, E2αx em evidência. Esse cara cancela com esse, e esse daqui, ó, tem o beta em comum, né? Então, eu posso colocar, na verdade, então, cancelando primeiro esse, colocando o beta E2αx em evidência, eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, beta e elevado a 2αx, que é sempre diferente de zero, porque o e, a exponencial é diferente de zero, e o beta a gente tem que considerar diferente de zero, que a gente está considerando o terceiro caso, que as raízes são complexas. Então, elas são complexas somente se a parte imaginária é diferente de zero, porque caso contrário cai no primeiro caso, e a gente já resolveu. Então, como esse Wronskiano é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, vou escrever aqui, temos que y1, y3 e vou reescrever aqui, y3 igual a eαx seno de beta-x, não, cosseno, né? Cosseno de beta-x, e y4 igual a eαx seno de beta-x, são soluções fundamentais da EDO, correto? Né? Portanto, a solução geral da EDO é y de x, é uma combinação linear dessas duas. C1 eαx cosseno de beta-x mais C2 eαx seno de beta-x. Então, se eu colocar o eαx em evidência, isso aqui para todo x pertencente aos reais, eu caio na forma que foi dada aqui, certo? Então, quando as raízes são complexas, basta a gente pegar a exponencial da parte real mais uma constante vezes cosseno da parte imaginária vezes x mais C2 do seno da parte imaginária, né? Beta não é menos beta, né? A parte imaginária é beta, vezes x. Então, vamos ver esse exemplo aqui para finalizar. Então, vamos ver esse exemplo 17, que é determinar as soluções de cada equação aqui, no caso, essas três. A gente quer ver como aplicar esses resultados para a resolução de EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Não precisa ficar deduzindo tudo isso sempre, basta eu usar o que eu já sei. Então, exemplo 17, letra A, né, que é y2' mais y' menos 2y igual a zero. Então, é o EDO linear homogêneo com coeficientes constantes. Neste caso, a primeira coisa que eu faço é escrever a equação característica. Equação característica. Quem é a equação característica? Vou indicar ela aqui. Lambda ao quadrado. Então, eu substituo... Onde tem y duas linhas, eu coloco lambda ao quadrado. Y correspondente ao y' vai ser o lambda. E correspondente ao y vai ser constante. Menos 2 igual a zero. Então, associado à equação, a EDO tem a equação característica. Vamos resolver essa equação característica aqui. Vamos achar quem são as raízes dessa equação aqui, né? Então, lambda é igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac. Então, vai ser 1 mais 2 vezes 4, 8, sobre 2. E isso vai ser igual a menos 1 mais raiz de 9 é 3 sobre 2. Então, isso implica que lambda 1 é igual a menos 1 mais 3, vai ser 2. 1. E lambda 2, aqui faltou menos, né? Vai ser menos 1 menos 3 menos 4 sobre 2 menos 2. Né? Então, a equação característica tem essas raízes. Logo, aí já é direto. A solução geral da EDO é y
de x igual a uma constante e elevado ao primeiro lambda x, então vai ser x, mais uma segunda constante e elevado a lambda x, nesse caso o lambda é menos 2x para todo x pertencente aos reais. Então é bem simples, né? É bem simples, basta achar a solução da equação característica, você tem a solução geral. Então a letra B é o caso y duas linhas mais 2y' mais 1y, né? Mais y, igual a zero. Então, novamente, quem é a equação característica? A equação característica é lambda ao quadrado mais 2λ mais 1 igual a zero. Então, isso implica, isso aqui é um quadrado perfeito, lambda mais 1 ao quadrado é igual a zero, então isso implica que lambda é igual a menos 1. Tem uma única raiz real. Então, a gente viu que a solução, né, com isso, né, y de x, quem vai ser a solução geral? C1 elevado a lambda x, que no caso é menos 1x, mais C2, multiplico por x, elevado a menos x, para todo x pertencente aos reais, é a solução geral. Certo? E, por fim, a letra C. A letra C é y duas linhas menos 2y' mais 2 igual a zero. E aí, a equação característica fica lambda ao quadrado menos 2λ, aqui é 2y, tá? Menos 2 lambda mais 2 igual a zero. Essa é a equação característica. Então, isso implica que lambda é igual a menos b, vai ser 2, mais ou menos raiz de 4 menos 4 vezes 2, 8. Então, esse é o quadrado, 4 menos 4 vezes 2, 8, sobre 2. Que é igual a 2 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Aí eu vou calcular a raiz complexa. 2 mais ou menos raiz de menos 4 é 2i sobre 2. E isso implica, então, que lambda 1 vai ser o número complexo, cancelando 2 aqui, né? 1 mais i, e o lambda 2 é igual a 1 menos i. Certo? E aí, com isso, a solução geral é... Quem é a solução geral? Y de x igual e elevado à parte real vezes x. Parte real aqui é 1, né? Então, vai ser x. Vezes uma constante, cosseno. Quem é a parte imaginária? A parte imaginária aqui também é 1. Cosseno de x mais C2 seno de x. Isso para todo x pertencente aos reais. Certo? Então, essa é a solução dessa EDO. Certo? Então, esses foram exemplos de como aplicar esses resultados para resolver essas EDOs, certo? Quer dizer, eu não preciso repetir todo o procedimento, já sei quem são as caras de cada solução, sabendo quem são as raízes. E aí, rapidamente, vamos ver o método de redução da ordem, que foi o método que a gente usou para encontrar uma segunda solução, nesse caso, quando as raízes reais são iguais, porque aí a equação característica só dá uma solução e a gente usou o método de redução de ordem para encontrar essa outra solução. E a gente vai ver por que chama método de redução da ordem. Então, um procedimento geral para a obtenção de uma segunda solução para a equação homogênea desse tipo, a partir de uma solução conhecida, y1 igual a y de x, é determinar uma função u igual a u de x, de forma que y2, u de x vezes y1 seja uma nova solução da EDO. Então, esse método ele serve para qualquer EDO linear homogênea, não necessariamente com coeficientes constantes, certo? Serve para qualquer uma. E a ideia é a mesma. Se você conhece uma solução, você sabe que como o conjunto das soluções é um espaço vetorial, uma constante vezes essa solução ainda é uma solução. Então, você faz essa constante variar.
E aí, com isso, substituindo y2 nessa EDO, na equação 3, e usando o fato que y1 é a solução dessa EDO, obtemos a seguinte equação. Então, vou deixar como exercício vocês verificarem que substituindo y2 nessa equação e usando o fato que y1 é a solução, a gente chega nessa outra EDO aqui, certo? No nosso caso, quando os coeficientes são constantes, a gente verificou que esse termo aqui é zero. Mas quando os coeficientes não são constantes, a gente não pode afirmar que esse termo é zero, certo? E aí você fica com uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, só que ela não tem o termo U, né? Você tem U duas linhas e U linha. E como a gente viu, então essa EDO ela pode ser reduzida para uma EDO de primeira ordem da seguinte forma. Pode ser transformada em uma equação de primeira ordem separável fazendo a substituição V igual a U'. Então aqui vai ficar V igual a U', isso aqui vai ficar V, isso aqui vai ficar V', y1 e p são funções de x. Então vai ser uma equação de primeira ordem separável, você resolve ela, volta para esse caso aqui, acha quem é a U. Então esse é um procedimento que é muito usado quando você já conhece uma das soluções de uma EDO linear homogênea. Então, para finalizar, vamos ver um tipo especial de EDO de segunda ordem linear homogênea, mas cujos coeficientes não são constantes. Então, essa é a equação de Euler-Cauchy. Então, uma EDO da forma x² y duas linhas mais axy mais by igual a zero, com x maior que zero, onde a e b são constantes, é dita equação de Euler-Cauchy de ordem 2. Quer dizer, os coeficientes aqui são, respectivamente, x², ax e constante, certo? Supondo que a solução da EDO é da forma yx igual a xar, substituindo na EDO, obtemos essa equação. Então, vou deixar isso como exercício. Substituindo, derivando primeira, segunda, substituindo aqui, a gente consegue extrair essa equação de forma inteiramente análoga que a gente fez para coeficientes constantes, né? Quando eu deriva, o xar vai aparecer aqui. Quando eu derivo a primeira vez, vai ficar coeficiente r-1 multiplicado por esse x, vai ficar xar. A derivada segunda vai ter coeficiente r-2 multiplicado por x², vai ficar tudo multiplicado por xar. Coloco em evidência e faço o que tem que fazer e obtenho essa equação algébrica aqui. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente sabe que ela vai ter duas raízes. Então, se R1 e R2 são as raízes dessa equação, a solução geral da EDO, y de x, assume uma das seguintes formas. Então, análogo ao que a gente fez, quando as raízes forem reais, então vai ser uma combinação de x elevado a r, né? No caso, x elevado a r1 mais x elevado a r2. No caso que elas são iguais, eu tenho que usar o método da redução de ordem. Multiplicar essa daqui por uma u de x, substituir na equação e eu vou descobrir que essa u de x tem que ser ln de x. Então, vai ficar dessa forma. E quando são complexos, vai ficar da forma x elevado a alfa, onde alfa é a parte imaginária, C1 cosseno de beta ln de x, mais C2 seno de beta ln de x, onde beta é a parte imaginária. Então, para finalizar, vamos ver como aplicar isso nesse exemplo. Então, exemplo 18, né? A EDO de Euler-Cauchy, x² y duas linhas, menos 5x y', mais 9y igual a 0. Então, se não quiser decorar aquela fórmula lá, a gente pode fazer da seguinte forma. Seja y de x igual a xar, solução da EDO. Que a gente sabe que a solução de Euler-Cauchy é dessa forma, né? Com isso, y' vai ser r xar menos 1 e y duas linhas vai ser r vezes r a menos 1 vezes x elevado a r menos 2. Substituindo na EDO, temos que vamos ter, então, x² vezes isso vai ficar r menos 1 xar mais
xar menos 5, x vezes y' vai ficar r xar mais 9 xar igual a 0. Então, colocando xar em evidência, vai ficar xar vezes r menos 1, menos 5r, mais 9 igual a 0. Como a gente está supondo que o x é sempre maior que 0, então ele nunca se anula. Então, isso aqui nunca é 0, então a gente tem que r menos 1, menos 5r, mais 9 é igual a 0. Isso implica que r ao quadrado menos r menos 5r vai dar menos 6r, mais 9 é igual a 0. E aí, resolvendo, né? Então, isso implica que r vai ser 6 mais ou menos raiz de 36 menos 4 vezes 9, 36, que é 0, sobre 2, que vai ser igual a 3. Então, esse é o segundo caso, raízes reais iguais. Daí, y1 de x igual a x elevado ao cubo, né? X ao cubo, é uma solução da EDO. Do método da redução de ordem, sabemos que y2 de x igual a ln de x vezes x ao cubo é uma solução LI, é uma solução da EDO. E, portanto, y1 e y2 são soluções fundamentais da EDO. Logo, y de x igual a C1 x ao cubo, ou seja, uma combinação linear dessas duas, C2 x ao cubo ln de x com x maior que 0, é a solução geral da EDO. Então, para finalizar, vou deixar um exercício que é o seguinte. Para a lambda pertencente aos reais, discuta todos os casos da solução geral dessa EDO, que é uma EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Então, é para usar esses casos aqui e discutir quais são as possíveis soluções. Então, por hoje é só isso. Na próxima aula, a gente continua com o estudo das equações de segunda ordem lineares.